Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto, logo depois dos dois jogos, né, que finalizaram a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Atlético Goianiense surpreendendo em casa o Atlético Mineiro, claro, que poupou também jogadores, venceu por 1-0, e o Flamengo numa ótima partida. Mais uma vez, depois daquele jogo com o Internacional, empate em 1-1, jogando no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Flamengo apresentou de novo um ótimo futebol, mesmo com os jogadores poupados, que já era algo anunciado, foi anunciado logo depois da partida, e era, claro, uma certeza, mediante o Flamengo estar na final da Copa do Brasil, também em Belo Horizonte, no próximo domingo, o jogo da volta, no Maracanã, o Flamengo venceu por 3-1, tem uma vantagem considerável de jogar por dois resultados, né? O empate, a derrota por 1-0, e mesmo dois gols de diferença levará para os penais. O Atlético tem que fazer né, três gols de diferença para ser o campeão. Enfim, o Flamengo não teve Gabigol, não teve Gerson, Arrascaeta, né, mas colocou né, alguns jogadores que, como o Léo Pereira, né, como o Alexandro, o Michael, enfim, Bruno Henrique, para atuar nesta partida. A gente vai falar deste jogo, mas também dar uma geral em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, falar também da notícia de ontem, né? A grande vitória do Sport em cima simplesmente do Manchester City, do Guardiola, Haaland e companhia. 4-1, jogando no seu estádio em Lisboa, estádio José Alvalade. O Benfica, nesta quarta-feira, perdeu né, para o Bayern de Munique 1-0, mas fez um jogo ok. O Benfica tem 6 pontos nessa fase agora da Champions League. Né? Ali todos vão jogar e tal, se enfrentar para chegar até os finalistas, né, as equipes que vão classificar para a próxima fase. Nesse novo formato da Liga dos Campeões, a Champions League. Mas vamos aqui recapitular primeiro os jogos dessa 32ª rodada. Tivemos o Fluminense empatando com o Grêmio, jogos começaram na semana passada. Fluminense 2, Grêmio 2. Red Bull Bragantino empatando com o Cuiabá em 0-0. O Juventude perdeu em casa para o Fortaleza 3-0. O Atlético Paranaense, jogando em seu estádio, voltou a perder. Tinha vencido o Cruzeiro e agora perdeu para o Vitória, que está ali fora também da zona do rebaixamento. Vitória lutando para fugir do grupo que vai cair para a Série B do próximo ano. Um dos jogos mais aguardados desta rodada, sem dúvida alguma, o Corinthians recebendo o Palmeiras em seu estádio, Itaquerão, e vencendo o time do português Abel Ferreira por 2-0, no jogo que o Palmeiras começou melhor, atacando, pressionando, mas pecando nas finalizações, algo que o Abel, na coletiva de imprensa, fez questão de frisar. O Abel, como sempre, dando uma patada no final aí na imprensa, querendo pautar a imprensa, enfim, já é conhecido do Abel. Corinthians abre 4 pontos da zona do rebaixamento e Palmeiras se complica e muito com essa derrota. Vamos falar já já a pontuação, como é que está a situação, porque o Botafogo venceu né, por 3-0 o Vasco da Gama, o Bahia perdeu 3-0 para o São Paulo, o Internacional fez 2-0 no Criciúma, o Botafogo, como eu disse, se mantém ali na ponta e agora abre 6 pontos, o Palmeiras e 7 do Fortaleza, tem 9 pontos à frente do Flamengo. E os jogos dessa quarta-feira que fecharam a rodada: Cruzeiro 0, Flamengo 1, Atlético Goianiense 1, Atlético Mineiro 0. Vamos destacar aqui o jogo, 3 jogos. Né? O jogo do Corinthians com o Palmeiras, uma partida muito aguardada, primeiro porque o derby é uma rivalidade histórica paulista e no Campeonato Brasileiro. Duas das maiores equipes do futebol brasileiro, o Corinthians
com a segunda maior torcida do Brasil, o Palmeiras, que vem já há alguns anos, uma equipe muito competitiva, sempre brigando e conquistando, e depois da chegada do Abel Ferreira, o português Abel Ferreira, que completou agora 4 anos, no começo de novembro, a comandar a equipe alviverde, mas o que a gente viu foi realmente um Palmeiras começando melhor, mas pecando nas finalizações, e um Corinthians muito aplicado, é bom a gente ressaltar isso, muito aplicado, procurando nos contra-ataques achar os gols e conseguiu. O primeiro gol do Garro, na primeira etapa, e o segundo gol do Yuri Alberto, que vem agora numa fase fantástica. Eu sempre achei, repito aqui, já não é a primeira vez que eu digo isso, o Yuri Alberto um atacante muito bom. Ele andou numa fase ruim, é verdade, andou numa fase por baixo, e depois da chegada do Memphis Depay, né, os dois estão se entendendo muito bem, o Depay fazendo lançamentos, fazendo muitas jogadas com o Yuri Alberto, marcou mais uma vez nessa vitória 2-0 do Corinthians. E o detalhe é que o Ramon Dias, pelas eliminações do Corinthians na Copa do Brasil, na Sul-Americana, antes do jogo, uma pressão muito forte, palavras até mais fortes, né, com relação ao técnico argentino do Corinthians, ele e o seu filho Emiliano, né, ali que fica como assistente, e nas coletivas de imprensa, por vezes, fala mais que o pai, enfim, mas todos eufóricos com o desempenho dos jogadores, de fato, um time muito aplicado. O Corinthians, todo mundo sabe, tem as suas limitações, mas não tem como negar que, com algumas contratações na janela do meio do ano, a equipe evoluiu, mas ainda permanece, tem erros sim, mas é uma equipe que tem plenas condições de escapar da zona do rebaixamento, e agora está aí com 4 pontos, 38 pontos, daqui a pouco a gente passa a tabela geral, 4 pontos à frente do Atlético Paranaense, que é o 17º, e também do Juventude, também os dois, com 34 pontos no Campeonato Brasileiro. O outro jogo a destacar aqui, o Botafogo, mais uma vez, uma atuação maravilhosa. Botafogo que foi mortal, né? Os 11 primeiros minutos, Botafogo já pressionando, aquele jogo intenso que o Botafogo, com o técnico português Arthur Jorge, que chegou em abril desse ano no Botafogo, havia feito um trabalho muito bom no Braga, colocou o Braga aqui em Portugal na Champions, um técnico reconhecidamente que joga para frente, que busca a vitória, que tem essa característica de colocar a equipe ali com marcação alta, de pressionar, buscar o gol desde o começo. E é claro, o Botafogo, com um elenco que já era bom, reforçado. Botafogo foi o time que melhor se reforçou na janela do meio do ano, trazendo jogadores importantes, jogadores de peso, Alex Telles, o Almada, o Thiago Almada, enfim, outros jogadores mais, que somaram, né, com um elenco já bom do Botafogo. O Botafogo hoje, eu sempre digo o seguinte, os dois melhores elencos do futebol do Brasil, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo ainda tem jogadores, no geral, no elenco, mais jogadores em quantidades com talento e com o poder de decisão, mas o Botafogo está ali. E um detalhe, uma questão é você falar, tem jogadores, né, talvez um pouco mais e tal, mas o elenco que joga o melhor futebol no momento, e eu quando eu falo futebol, jogar o melhor futebol, no futebol em si, o jogo que é apresentado e nos resultados. Botafogo simplesmente é o líder do Campeonato Brasileiro, com essa vitória 3-0 no Vasco da Gama. Aliás, 3 gols, pinturas, né? Pinturas de gol. Tanto o gol do Savarino, um golaço, Luiz Henrique, o Júnior Santos, enfim, todos os gols foram belíssimos gols. Gols de jogadas, o gol que você vê ali que são jogadas trabalhadas, muito treino, quer dizer, muito treino, dentro da possibilidade do Campeonato Brasileiro, mas um time que tem muita mão do técnico. Hoje em dia,
Se antigamente, não, a gente ouvia frases que naquela época já eram absurdas, mas hoje seria uma total falta de compreensão do futebol a gente não ter a consciência que o técnico hoje ele é fundamental na equipe. Não adianta você ter bons jogadores se você tem um técnico, por exemplo, que joga de forma mais. Você pode jogar futebol de qualquer maneira, né, de várias maneiras. Mas, gente, você quando joga buscando o gol, procurando criar oportunidades, marcação alta, futebol intenso, a chance de você ganhar é muito melhor. Não é apenas o show, não é apenas ali a arte de você ver jogadas, quando você tem um elenco rico, né, de proporcionar jogadas belas de se ver, você vê um jogo bonito. Mas é a busca pela vitória, você tendo um elenco minimamente bom, se tiver um elenco melhor, de um nível melhor ainda, isso vai fluir mais facilmente do que você ver um jogo com a equipe que fica lá atrás, que tenta ganhar o jogo por uma bola. É um futebol pobre. É um modo de jogar? Mas é um futebol pobre. Você vê, a questão toda é que você, durante muito tempo no Brasil, a gente já comentou isso aqui nas nossas edições do PB de Esporte, nos nossos programas, né, com os nossos analistas, Antônio Manuel Góes, no Rio, Fernando César em Curitiba, no Paraná, Robson Lessa em Pedro do Lagoas, da, 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 do, da questão que antigamente o Brasil, que era um futebol reconhecidamente técnico, claro, naquela época não era tão intenso o futebol. Hoje a parte tática é fundamental, mas você tinha uma qualidade excelente, jogadores excelentes jogando futebol. E o Brasil, depois daquela conquista de 94, isso aqui é assunto para a gente até fazer um outro programa, né? Mas apenas para pontuar, colocar essa questão que eu acho que é importante. O Brasil com aquela conquista de 94, com todos os méritos, foi campeão, Romário e Bebeto numa fase fantástica, ok. O meio campo que chegava junto, eficiente, mas é um futebol totalmente fora do contexto, fora do padrão da história do futebol brasileiro. 82 do Brasil, sim, 82 sempre tem que ser citado, 70, 58, 62, tem que ser citado, gente. Era futebol arte, sim, mas um futebol arte jogando, buscando a vitória. E com a qualidade do jogador. Agora, você jogar com aquele futebol mais pragmático na seleção brasileira, é pobre. E aquilo ali acabou, como foi campeão, volto a dizer com todo respeito, é uma conquista, Parreira tem todos os méritos, mas o Brasil passou a jogar achando que aquilo ali era um modelo. Né? E vários técnicos, nos times do Brasil, a gente começou a ver um futebol jogando daquela forma, né? Com uma precaução defensiva muito maior, né? E aquela célebre frase, né, do Parreira, que o gol é apenas um detalhe. O gol é tudo no futebol, né? E para você chegar no gol jogando, tendo a equipe minimamente boa, com condições, jogadores bons, de chegar à vitória, é muito mais fácil, né? Convenhamos. Então, esse Botafogo venceu 3-0, abre 6 pontos com essa derrota do Palmeiras. O Botafogo tá com tudo, gente, porque o Botafogo pode, por exemplo, empatar 2 jogos, pode perder um jogo. E se ele chegar na 36ª rodada com o Palmeiras, com essa vantagem, ele pode até perder, que ainda vai ter 3 pontos de frente para administrar nas 2 últimas rodadas, por exemplo, 2 empates, né? Uma vitória e um empate, enfim. O Botafogo está numa situação muito boa. O mais importante do futebol brasileiro, eu sempre digo o seguinte: você ter uma quantidade de equipes jogando futebol, equipes mais qualificadas, jogando futebol de alto nível, e a gente tendo uma competição maior, uma disputa mais acirrada, é muito melhor para o futebol. É claro que o torcedor, né, o torcedor padrão, ele vai, meu time tem que ganhar todo ano. O torcedor do Flamengo, né, que é famoso por isso, o Flamengo tem que ganhar tudo. O Flamengo ganhou com méritos. Todas essas conquistas do Flamengo foram com méritos. O Flamengo ainda continua aí com um elenco, claro, já mudou muitos jogadores, mas um elenco fantástico. Mas o Botafogo também, aí com o suporte, né, com o John Teste e tudo mais tal. O Botafogo renasceu, o Botafogo estava lá embaixo, né, sem pensar em conquistas. E é legal você ver um clube com a história do Botafogo,
Hoje, com um time muito forte, desde o ano passado, esse time desse ano ainda é superior, na minha opinião. Acho que de todos, né? Disputando, é legal você ter disputa. Né? Você ter ali pelo menos 4, 5 equipes. Hoje a gente tem, em relação aos últimos campeonatos, que era Flamengo e Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Atlético depois, então Flamengo e Palmeiras e tal. Agora não, você tem aí o Botafogo, aí tem o Flamengo, tem o Palmeiras, tem o Atlético, que melhorou agora nesse. Tudo bem, no brasileiro está lá, está atrás, mas priorizou as Copas e está muito bem, em 2 finais, Copa do Brasil com o Flamengo e Libertadores da América com o Botafogo. Tem o Internacional, gente, 13 jogos do Internacional invicto. São 9 vitórias, não, são 8 vitórias e 5 empates. Se não me engano, agora 13 jogos invicto no trabalho do Roger Machado. Então, é legal você ter um futebol mais disputado. Vai vencer quem for mais competente, quem errar menos. É claro que em todos os países aqui na Europa você não tem todos os times brigando também, não é assim também, né? Sejamos honestos. Mas você tem ali pelo menos 5 equipes, 4 a 5 equipes brigando, umas um pouco superior, uma ou outra superior, mas tendo disputa. Então, o bom do futebol é isso, né? Esses jogos. E o Flamengo, nessa quarta-feira, fez uma atuação de novo, sem vários jogadores, mas devido ao elenco muito forte que tem. O Flamengo fez uma ótima partida, o Cruzeiro começou melhor, o Cruzeiro, que é bom lembrar, está na Copa Sul-Americana na final, vai decidir com a equipe do Racing. Mesmo com todas as dificuldades, o Cruzeiro se reforçou muito bem, até havia uma expectativa maior do Cruzeiro fazer um desempenho brasileiro melhor. Aí chegou o Diniz, é bom a gente ter em mente, eu sou admirador e muito do trabalho do Diniz, que é um ótimo técnico, sem dúvida alguma. Pode haver críticas ali e lá, porque o estilo do Diniz demora, gente. O estilo dele, até os jogadores assimilarem, leva um tempo. Mas no futebol você não tem muito tempo, porque se demorar muito, aí você pode ser eliminado da competição. É o futebol imediatismo, né? É o futebol que hoje não tem que ganhar, tem que ser campeão logo. Imagina o que pensa o Ferguson, né? No Manchester United, ali sem ganhar, e depois passou a ter várias conquistas. O Diniz é um ótimo técnico, mas o estilo de jogo dele, para ser assimilado, leva um tempo. Ele foi hoje para o 8º jogo. E o Cruzeiro tem tudo para evoluir, vai evoluir, sem dúvida alguma. Está na final da Copa Sul-Americana. Começou melhor o jogo, o Flamengo depois igualou e, na minha opinião, foi superior. Chegou com o Bruno Henrique fazendo uma ótima atuação. O Alcaraz, né, um jogador que faz aquela transição muito bem. O jogador tem tudo para dar muitas alegrias à torcida do Flamengo, apenas 21 anos, muito recurso. O Ala fazendo um bom jogo, né? Tão criticado, fazendo um bom jogo, se empenhando. Foi expulso, mas, pô, ele estava se dedicando. A expulsão ali foi um detalhe, tinha um cartão amarelo. O torcedor às vezes reclama, o Ala não está jogando, não está se dedicando. O cara vai lá, se dedica e faz uma falta, porque foi disputar uma bola, já tinha um amarelo, foi expulso. Né? O Ayrton Lucas também. É a revelação do Flamengo, o Everton Araújo, um jogador, claro que vai errar ainda, mas você vê o que ele rouba de bola, o que ele. Não é só roubar, é a saída de bola dele com muita categoria. Felipe Luiz dizendo que ele é um jogador muito aplicado, e é mesmo. É um jogador que assimila muito fácil o que ele passa. E o Felipe Luiz, enfim, o Bruno Henrique fazendo um excelente jogo, nem que envolvido nessa questão aí que a gente não vai discutir aqui agora, porque, em primeiro lugar, denúncia, tem outros jogadores aí, o Luiz Henrique do Botafogo, já tem o Paquetá, todo mundo sabe que ali parece ser mais sério. Só o tempo dirá, agora não dá para você fazer crítica e a gente aqui não vai embarcar nessa, né? Houve denúncia, uma denúncia do patrocinador do Atlético, enfim, o jogo foi no ano passado, depois foi arquivado, agora voltou a polícia a investigar, isso aí a gente vai ver. Eu acho que fazer crítica também. Já vi hoje nas redes sociais, um criminoso, não sei o que, tem que ser banido do futebol. Que é isso, gente? Se for comprovado, aí é uma outra questão. Agora as pessoas também, né, começam a atacar e como já tivesse tudo definido. Enfim, Flamengo vencendo, jogando bem, aí fez o seu gol com o Davi Luiz. A experiência, uma ótima partida do Davi Luiz.
a falta, a barreira ali fazendo, o juiz autorizou, né? É bom que se diga, ele bateu como todo mundo esperava ainda, não esperava, pegou o Cássio desprevenido, um gol importante da Luiz, que é um zagueiro experiente, um zagueiro que é muito do grupo, ele mesmo falou que ele procura incentivar os jogadores. E o Flamengo, você vê que no comando do Felipe Luiz, aqueles jogos que a gente via do Flamengo, mas ainda é cedo, mas você vê uma dedicação, uma aplicação dos jogadores, sobretudo, muito forte. Foi assim com o Internacional, além de jogar bem, mas uma dedicação, aplicação total dos jogadores, dando o seu máximo em campo. E domingo tem a final, o jogo, né, o segundo jogo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, Flamengo com a vantagem, mas decisão, está tudo em aberto, é claro. Flamengo e Atlético decidindo a Copa do Brasil. E na classificação do Campeonato Brasileiro, já que eu passei os jogos aqui, né, os jogos do Campeonato Brasileiro, nós temos o Botafogo com 67 pontos ganhos, 6 a mais que o Palmeiras, que é o segundo, com 61. Depois vem o Fortaleza com 60, Flamengo é o quarto com 58, os 4 primeiros colocados, o quinto Internacional com 56, reação fantástica, São Paulo em sexto com 54. Ou seja, Botafogo, de fato, repito aqui, está numa posição muito confortável, claro que não pode bobear, mas muito confortável para, administrando, se sagrar campeão brasileiro quase 30 anos depois, chegar à segunda conquista na sua história, num time que de fato vem jogando agora. Repito, tem um elenco e está tendo resultados. Então, é o time que joga o melhor futebol, porque está na final da Copa Libertadores da América e líder com 6 pontos de vantagem para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Um trabalho excelente do Arthur Jorge com jogadores, de fato, com potencial para proporcionar, fazer aquilo que o técnico pede. E falando agora aqui de Portugal, Champions League, o Sporting não tomou conhecimento jogando no seu estádio José Alvalade, meteu 4-1, chocolate, nada mais, nada menos, em cima do Manchester City. O City vem aí com 3 derrotas seguidas, 3 resultados ruins e tal, em outras competições e tal. Mas é o City, gente. O Sporting não é à toa, nos últimos anos, é a melhor equipe de Portugal. Num trabalho excelente do Rubem Amorim, que foi negociado, foi anunciado na última sexta-feira, já vinha sendo sondado aí por vários clubes, apontado em um clube ali, um clube lá, e o Manchester United contratou o técnico, vai fazer ainda mais 2 jogos à frente, no comando do Sporting, e um dos últimos jogos, 4-1 no Manchester City, né, o rival do Manchester United, lá em Manchester, na Inglaterra. Um técnico, de fato, que a gente abordou na nossa edição, segunda-feira, do PB do Desporto, com o Antônio Manuel Góes, líder do campeonato português, 100% de aproveitamento, 10 jogos, 10 vitórias, 30 pontos, e tem essa vitória em cima do Manchester City por 4-1. Notícia aqui, debatida em todos os programas, elogiando, né, o time que, de fato, tem um time muito... joga junto já há um bom tempo, teve reforços, o time ainda melhorou, e não é à toa que chega aí na Champions com essa vitória. O Benfica perdeu para o Bayern nesta quarta-feira, o Sport jogou na terça, mas também vem fazendo uma boa Champions, jogou com o Bayern na casa do adversário, perdeu por 1-0, né, e está aí, vivo também, brigando para, no final desses confrontos, né, agora com esse novo modelo, se classificar para a próxima fase da Champions League. Esta é a edição do PB Desporto, um pouquinho mais ampliada, para a gente falar um pouco também aqui de futebol da Europa, aqui dos times de Portugal, na Champions League. Vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Gente, sempre como eu digo, vai perder ali 2, 3 segundos, não é nada. Se inscreve no canal, dá aquela moral para a gente seguir produzindo mais e mais conteúdo, seja no PB Desporto, nas 2 edições da Resenha da Bola, que a partir da próxima semana será segunda e sexta-feira, com os nossos analistas no Brasil, Antônio Manuel Góes, Fernando César e Robson Nessa, o Curtas do PB Desporto, as últimas, e os nossos shorts também diários.
A todos, um abraço e até a próxima.